Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma honra muito grande estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos tratar acerca da lição número 4 e ela tem um tema: a degeneração da liderança sacerdotal. O texto áureo desta lição diz: e disse-lhes, por que fazeis tal coisa? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 23. A verdade prática desta lição diz: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Também esta lição ela tem um objetivo geral e diz: evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Os objetivos específicos são 3 desta lição. O primeiro diz destacar a degeneração dos filhos de Eli. O segundo é pontuar a sentença do juízo de Deus. E a terceira é mostrar as consequências do pecado. É importante também comentar aqui que esta lição ela traz o primeiro tópico, e o primeiro tópico desta lição diz a degeneração dos filhos de Eli. E ela tem 3 subtópicos, e o primeiro fala quando não valorizamos o que Deus nos deu. É importante para você entender melhor esta lição, você conhecer o primeiro e o segundo livro da Bíblia, primeiro e segundo livro de Samuel. É importante conhecer a história do sacerdote Eli. E este sacerdote, ele tinha o chamado e também os ofícios para ser vocacionado a trabalhar como o sacerdote. É importante também salientar que filhos de sacerdote seriam sacerdotes. Então, ele tinha 2, e ali era Hófni e Finéias. Aqui fala uma temática muito boa para discussão. Por exemplo, quando não valorizamos o que Deus nos deu. O que Deus deu a você? Deus deu a vida. Deus deu um trabalho, um emprego. Deus deu uma vida estável. Deus deu uma família. Sempre você fazer uma leitura ao seu redor, na sua pessoa, você vai ver que Deus tem lhe abençoado. Mas receber, ganhar algo, isso na verdade pode acontecer com qualquer pessoa. Porém, é importante dizer-lhes que uma coisa é você chegar no topo da montanha, no seu objetivo, no seu propósito. Outra coisa bem diferente é você permanecer no topo, permanecer no foco, permanecer no seu propósito. E o que aconteceu com Eli e a sua casa é que eles tinham tudo para ser felizes, tudo para se dar bem na vida, tudo para ser uma bênção para a sociedade israelita, tudo para ser uma bênção para os seus irmãos. E o que aconteceu? Eles simplesmente não valorizaram aquilo que Deus tem dado a eles. Muitas pessoas são assim, elas só valorizam as coisas quando perdem, enquanto elas estão perto delas, está ao seu redor, está próximo, está na verdade ali com elas, elas muitas das vezes nem fazem questão, ou até mesmo nem acham interessante ou nem valorizam, mas quando perdem, veem realmente que eram felizes e não sabiam. Vamos aqui para o segundo subtópico, onde fala fazendo uma troca.
Os filhos de Eli, eles tinham um chamado, eles tinham que ser íntegros, santificados, separados, diferentes do povo. Eles tinham que ser, na verdade, os príncipes ali da casa do Senhor, ali da religião judaica. Ali tinham que ser diferenciados. Porém, eles trocaram o chamado, a convicção, a presença, a busca pela eternidade, pelas coisas sagradas, trocaram por coisas momentâneas, por coisas prazerosas. Os filhos de Israel, eles sucumbiam pelo menos em 2 pecados. Um era a idolatria e o outro era a carnalidade, a imoralidade sexual. Também, outro fator também importante é as consequências para quem peca contra Deus. Tudo nessa vida tem uma consequência. A vida de um agricultor, ele trabalha focado em plantar. Ele tem uma consequência do seu trabalho, do seu suor, que ele vai colher aquilo que ele plantou. O que vale ressaltar é que na nossa vida e nesta vida em que nós vivemos, você pode tirar os seus tirateimas, mas estamos aqui nesta terra para fazer escolhas, para ter decisões, para ter a liberdade. Aliás, em Cristo Jesus, nós temos a liberdade. Porém, a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, porém, uma vírgula aí, mas nem tudo convém. Sabe por quê? Porque o cristão tem que viver uma vida disciplinada, ou seja, ele tem que viver uma vida limitada, até onde Deus permitir que ele vá. E fazendo uma avaliação a esse texto, a esta palavra, é mostrar que tudo que nós venhamos fazer tem uma consequência, boa ou ruim. Precisamos ver o que estamos fazendo, o que estamos escolhendo, porque os filhos de Eli, eles escolheram outros caminhos e eles pagaram com a própria morte pelo juízo de Deus. No segundo tópico desta lição, fala sobre a sentença do juízo de Deus. A sentença do juízo de Deus. E fala algo interessante nos subtópicos. E o primeiro fala sobre a experiência profética de Samuel. Samuel, ele nasceu em um momento em que os sacerdotes, Eli e os seus filhos, não queriam levar as coisas de Deus de forma disciplinada, orientada, dirigida pelo temor a Deus. Então, quando pessoas têm um chamado, quando pessoas têm uma vocação, quando pessoas têm realmente ali um momento em que Deus os chama e os direciona para fazer algo, então eles estão no time de Deus. Porém, há um detalhe interessante: quando a pessoa se omite, quando a pessoa não vai fazer o propósito do eterno, não honra o Senhor, aí a peia vem, aí o preço é alto, aí vem as dificuldades. Algo interessante salientar aqui é que quando alguém não quer fazer a obra de Deus, Deus levanta outros. Deus levanta pessoas melhores que você, melhores e com capacidades extraordinárias e com habilidades impressionantes. Foi isso que aconteceu quando Deus percebeu que Eli e os seus filhos estavam completamente fora do raio do temor ao Senhor, fora da plataforma de estabelecimento de critérios e regras ali do eterno para com eles. Deus percebeu isso, aí Deus foi na sua inteligência, ele pensou em Samuel, ele chamou Samuel, e a Bíblia fala que ele fez um negócio com Samuel, a tal ponto que em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras o Senhor deixou cair por terra. Sabe o que isso quer dizer? O que Samuel falava, Deus honrava. O que Samuel dizia, Deus era com ele. Então, amigo, assim
acontece com pessoas que não querem fazer o propósito de Deus. Deus levanta outros melhores ainda. A sentença pronunciada. E aqui algo interessante, de repente o sacerdote estava totalmente acomodado, e Deus levanta os seus, e Deus levanta o profeta, Deus levanta um homem de Deus, e o homem de Deus recebeu uma palavra, vai lá na casa de Eli, entrega esta mensagem para ele, diga para ele que o tempo dele já passou, diga para ele que eu vou exterminar a casa de Eli, diga para ele que eu vou, na verdade, fazer algo que eles precisam entender, que eles pecaram contra mim. E Deus levanta este homem, Deus faz com que este homem vá à casa de Eli, entregue a mensagem ali, e foi uma mensagem com uma sentença pronunciada, e a Bíblia não fala que Eli se arrependeu, que Eli se curvou, que Eli chorou, que Eli, na verdade, fez alguma coisa para poder reverter essa situação. Pelo contrário, ele continuou sendo omisso e não disciplinando os seus filhos. A desgraça da família de Eli. Queridos, aqui há algo interessante. Primeiro, pelo ponto de vista religioso, Eli perdeu o sacerdócio. Os seus filhos, consequentemente, perderam o sacerdócio. Eli perdeu a vida. Os seus filhos também perderam a vida pela força do juízo de Deus. A sua nora, na verdade, até morreu. E ali, alguém deu um nome para a filha, a nora de Eli, que entrou em processo de parto ali, e morreu naquele momento, e o filho que nasceu, deu-se o nome Icabode, foi-se a glória de Israel, porque os filisteus tinham tomado a arca e tinham levado a arca. E aí, algo interessante, tudo que a pessoa fizer, escondidamente ou às claras, há um juízo de Deus. Isso não é uma maldição, isso é uma consequência daquilo que o homem faz para as coisas, quando ele é chamado, quando ele invade o território que não é para invadir, quando ele desobedece o Senhor. O terceiro tópico fala as consequências do pecado. Amados, na vida tudo tem um preço, tudo tem um preço, e existe o preço do pecado. A Bíblia diz que algo interessante é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer viver da forma que você quer viver, sem compromisso com Deus, sem respeitar os princípios do eterno, você pode ter a liberdade de fazer o que você quiser, só que tem um detalhe: haverá um momento de uma prestação de conta, haverá um tempo que você vai estar, na verdade, fazendo grandes reflexões do que você fez, do que você deveria ter feito e de como você poderia reverter tudo aquilo que você está colhendo. Aliás, é importante salientar algo, que a vida do cristão é também a vida de um agricultor. Ele vai plantando, mas não te preocupa, haverá uma colheita, e isso aqui não é maldição, isso é Bíblia. Um outro fator também, os males da falta de repreensão dos filhos de Eli. Querido, para você ter uma ideia, a falta de repreensão, ela é um freio. A pessoa não repreender os filhos, ele não está colocando freio, ele não está colocando limites. Amados, nessa vida, crianças, adolescentes, jovens estão tendo atitudes desrespeitosas com o pai, e a sociedade aí, local, muitas das vezes ela é uma sociedade completamente de libertinagem, e acha que é normal o filho gritar com o pai, e acha que é normal muitas respostas grotescas, e acha que é normal atitudes como essa. Queridos, você precisa colocar disciplina na sua casa. Se você não colocar disciplina nos seus filhos, você pode chorar amargamente
sofrer amargamente porque você foi omisso em não colocar os limites para os seus filhos. E não se coloca de grande não, começa bem pequenino. E foi isso que foi o buraco de problemas em que Eli se envolveu. Ele não teve autoridade para punir, disciplinar os seus filhos. Os pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Vamos falar aqui de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você tem, na verdade, liberdade para fazer as escolhas que você quiser. Só que tem um detalhe: haverá um momento que você vai colher tudo aquilo que você fizer. Há um detalhe interessante: coisas premeditadas, projetadas, planejadas, sabe, haverá um preço muito alto quando se faz algo conscientemente de que está fazendo, sabendo do que está fazendo. Na hora do bem bom, do rala e rola, do pecado, da gostosura, quer seja qualquer outra área de pecado, não se percebe, não se enxerga. Porém, há um problema aí. Porém, há uma prestação de contas. E aqui eu quero finalizar com algo interessante. Primeiro, não se esqueça, o pecado sempre vem com uma cor diferente, vem com uma roupa diferente, vem com uma imagem diferente, com um marketing diferente. Não se esqueça, Satanás, nossa luta é contra a carne, contra os principados, aliás, e potestades. Nossa luta é contra os principados e potestades. Porém, nós temos coisas gigantes, áreas na nossa vida, aqui dentro, na nossa carne, que nós precisamos lutar e vencer. Você é um campeão, você é um vencedor. Deus te abençoe e te guarde, e um forte abraço. E até a próxima aula, querendo Deus.